Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é Francine Trevisan. Francine é auditora pública externa do Tribunal de Contas do Estado. Ela integra um grupo de trabalho temático sobre transparência da direção de controle e fiscalização deste órgão. Atualmente ela é lotada na auditoria de campo, no Serviço de Auditoria da região de Porto Alegre 2, o SRPA 2. Francine, é uma satisfação te ter no programa novamente. Nós já conversamos algumas vezes sobre transparência e queremos retomar essa discussão contigo sobre esse desafio da transparência na gestão pública. Só para situar os nossos telespectadores, tu trabalhas nesse tema há bastante tempo. Podia falar para a gente um pouquinho a respeito de quais as mudanças, de fato, que a Lei de Acesso à Informação trouxe para o serviço público, que tipo de novidade, que tipo de alteração se produziu a partir da Lei de Acesso à Informação e de toda a legislação de transparência do serviço público? Bom, muito obrigada, Rolim, pela oportunidade de poder falar sobre esse tema. E, assim, respondendo já diretamente a tua pergunta, né? A Lei de Acesso à Informação, ela foi um grande marco, pois através dela a gente conseguiu melhorar bastante a questão da transparência nos entes públicos municipais, estaduais e federais. A questão do direito de acesso à informação, ele já existia, né, previsto lá na Constituição de 88. Depois disso, nós tivemos a Lei de Transparência, alguns anos depois, e veio posteriormente a Lei de Acesso à Informação, que na verdade ela foi um marco organizador. Ela trouxe, bem dizer, um catálogo de informações obrigatórias que precisariam estar sendo disponibilizadas pelos entes públicos de maneira ativa, né, sem que a pessoa precisasse solicitá-las, né, essas informações. E a partir daí, então, já começou a se ter um norte mais específico, especialmente em relação a licitações, contratos. As despesas e receitas já eram de obrigação de publicação obrigatória antes, né, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Transparência. Então, na verdade, a Lei de Acesso à Informação, ela trouxe bastante, ela ampliou bastante no sentido de que as informações de interesse geral e coletivo deveriam estar divulgadas nos sites dos entes públicos municipais, federais e estaduais. E a partir daí nós conseguimos, então, ter uma visão mais ampla de toda a gestão pública e uma orientação mais clara do que era necessário estar divulgado nos portais de transparência e aquilo que o cidadão poderia ter acesso através de um pedido de acesso à informação, que passou, então, a ser regulamentado por essa lei também, trazendo um prazo mínimo aí de tempo, né, para que o município, o estado ou o ente federal respondessem quando o cidadão não localiza aquela informação no site. Sim, isso é uma mudança bastante importante numa tradição da política brasileira, do Estado brasileiro, que sempre foi muito fechado, muito pouco transparente, né? Eu diria até obscuro muitas vezes. Agora, pela tua experiência como auditora, Francine, e pela experiência do próprio Tribunal de Contas, esse tema da transparência, ele tem uma relação mais ou menos direta com o tema da corrupção, né? Quer dizer, práticas delituosas que ocorrem no serviço público se valem muito da ausência dessa transparência. Nesse caso, o Rio Grande do Sul está bem situado, nós temos uma tradição já firme, já desenvolvida de transparência nos nossos portais. Como é que está a relação dos portais gaúchos? Me refiro assim às prefeituras, câmaras de vereadores, também ao governo do estado, os demais poderes, nesse quesito transparência. Como estamos relativamente à média nacional? Olha, historicamente, os municípios gaúchos, eles foram incentivados, inclusive por uma ação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a fazerem essa divulgação de informações. Então, nós já estamos aí no ano que vem fechando 10 anos de Lei de Acesso à Informação, e o Tribunal de Contas iniciou lá em 2012 um primeiro trabalho pioneiro e uma campanha muito forte de transparência para que os municípios gaúchos passassem a fazer a divulgação de informações de uma maneira mais clara, né, não obscura como tu trouxe. E isso acabou gerando um trabalho de anos e um benefício muito positivo para a sociedade gaúcha, porque durante 10 anos o tribunal passou a analisar esses sites, passar esse feedback, essa avaliação, tanto para as prefeituras como para as câmaras, e isso foi um norte e um incentivador para que eles tivessem um nível de transparência acima da média nacional. Então, hoje, no nosso estado, os nossos municípios eles têm uma adesão à transparência maior do que o restante do país, muito incentivado por essas ações de controle do Tribunal de Contas, mas também incentivado pelo controle social, pelos observatórios sociais
e também pela própria escala Brasil Transparente, que foi uma ação a nível nacional feita pela CGU e que também avaliou os nossos municípios e, de certa forma, incentivou que eles também se melhorassem em outros aspectos que não aqueles que o Tribunal de Contas orientava e exigia que fossem cumpridos, né? Sem dúvida, esse trabalho histórico do Tribunal de Contas vem estimulando, né, que os municípios acabem se adequando, se adaptando, né, eles são instados a isso. O Tribunal de Contas tem, na verdade, esse papel indutor tão importante. Mas nessa experiência, Francine, ao longo desse trabalho, vocês perceberam, por exemplo, que há um aumento da participação, do interesse das pessoas com relação às informações públicas, e certamente também devem ter encontrado muito desconhecimento ainda hoje a respeito de como usar, por exemplo, a lei de acesso à informação. Tu poderia nos dar algumas dicas assim de como o cidadão pode fazer se ele quiser encontrar uma informação num portal de uma prefeitura, por exemplo, de um órgão público qualquer? Ele precisa, por exemplo, justificar as razões pelas quais ele está querendo aquela informação? O gestor tem um prazo para dar essa informação? Se a informação não for dada, o que o cidadão pode fazer? O Tribunal de Contas pode agir também nesses casos, onde alguém solicitou uma informação e o gestor não ofereceu a informação? Sim, é bem importante essa tua pergunta, né? O que acontece? Também não adianta nós incentivarmos os municípios a divulgar uma série de informações e ninguém consumir essas informações e não dar uma finalidade útil, né? Então, é bem importante mesmo que a sociedade passe a se apropriar do direito de acesso à informação, passe a consultar as informações que estão nos sites e, uma vez não localizando as informações nesse local oficial que o município disponibiliza, é possível fazer um pedido de acesso à informação. Então, a primeira dica que eu daria para alguém que não localizou, então entrou no site, procurou uma informação e não localizou, o que se faz a partir desse momento? Existe uma necessidade dos órgãos terem instituído o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC. Então, a primeira dica seria procure a imagem do SIC, onde fala, né, geralmente é um ponto de exclamação verdinho, assim, existe um símbolo nacional que se utiliza e os municípios normalmente colocam para indicar para o cidadão que ali é aquele local onde tu consegue pedir informações, né? E daí, através desse serviço de informação ao cidadão, vai ser possível encaminhar um pedido de acesso com base na Lei de Acesso à Informação. Se por acaso o cidadão não localizou esse espaço, ele pode procurar a ouvidoria do município, que normalmente os municípios que não têm instituído um SIC colocam esse serviço dentro da ouvidoria ou tem esse serviço destacado de maneira autônoma. Então, a primeira coisa seria procurar esse canal, né, o SIC ou a ouvidoria. A partir daí, se encaminha esse pedido de acesso. E o que é importante, essa tua pergunta sobre a justificativa e a motivação. Não é necessário trazer nenhuma motivação. Aliás, isso é inclusive proibido pela lei. Os municípios não podem exigir os motivos pelos quais uma pessoa está pedindo acesso a uma informação pública. Então, basta a pessoa dizer de maneira objetiva aquilo que ela quer acesso e o município não pode exigir, não pode dizer assim, olha, eu só te entrego se tu me falar para que tu vai utilizar, ou se tu me motivar, né, a esse teu pedido. O que pode acontecer? Às vezes, a pessoa está fazendo um pedido e está pensando numa finalidade. Daí ela entrega lá para o município e o município não compreende bem o que significa o pedido, ou a pessoa não faz uma boa delimitação do pedido, isso também é importante, né? Não fazer pedidos amplos, que o volume da informação vai vir tão grande que tu não vais conseguir analisar ou dar uma destinação para aquela informação. Então, é bem importante, assim, conseguir especificar bem o pedido, né? Por exemplo, se quer acesso a um contrato, qual é o contrato, o número, o ano. Se você não identificar no site, pode botar assim, olha, eu gostaria do contrato firmado com a empresa tal, ou sobre a obra tal. Então, dar uma especificada nesse pedido é importante para que o ente público consiga atender da melhor forma. A partir do momento que o município recebe esse pedido, ele tem 20 dias para responder. Se por acaso ele não conseguir responder em 20 dias, ele pode prorrogar por mais 10 e comunicar, mas ele deve comunicar ao cidadão a respeito disso. Dizer, olha, nós vamos precisar de mais 10 dias para que a gente possa atender esse pedido por tal motivo, né? Então tem que justificar porque está prorrogando. Passado esse prazo, o cidadão deve receber essa resposta, né, de atendimento da solicitação, ou se por acaso o cidadão pediu uma informação que ele julgava ser pública, mas na verdade não é sigilosa ou é um dado pessoal, o município pode muitas vezes negar essa informação em razão desses dois aspectos, ser uma informação sigilosa que deve estar previamente classificada como tal, então não é uma discricionariedade do gestor dizer, isso é sigiloso para tal pessoa ou não, isso deve estar
pré-classificado, né? Então, se for algum desses casos, pode ter a negativa. E se, por acaso, o cidadão pediu uma informação pública e foi negada a informação ou não foi respondido. Primeiro, se foi negado, é possível fazer um recurso para a autoridade competente. Normalmente, os municípios têm uma disciplina local, ou uma lei local, ou um decreto, onde está descrito como que se faz um pedido de acesso e, no caso de negativa, quem é a autoridade que vai analisar esse recurso. Então, exatamente, é um pedido de recurso a uma negativa de acesso à informação. Isso ocorre no âmbito do órgão que negou o pedido de acesso. Digamos que o cidadão fez todo esse processo e mesmo assim ficou sem resposta ou entende, por outro lado, que a informação deveria ter sido prestada. Se o município não estiver respondendo aos pedidos de acesso, isso é, está com um problema estrutural, o SIC dele, o Serviço de Informação ao Cidadão, não está funcionando adequadamente, pois não responde ao cidadão, nem atendendo, nem negando, nem falando nada. Nesses casos, é possível encaminhar uma denúncia para o Tribunal de Contas por meio da ouvidoria e, a partir dali, nós faremos uma verificação, as equipes de auditoria farão uma verificação para ver se existe um problema estrutural nesse município que não está cumprindo com a Lei de Acesso à Informação. No caso de um cidadão ter esse pedido negado indevidamente e depois nas vias recursais também não conseguiu acesso, um dos caminhos pode ser o Tribunal de Contas, mas a medida mais correta talvez fosse um mandado de segurança, porque daí está se tratando de um direito individual do cidadão, o direito líquido e certo dele ter acesso a uma informação que ele não está conseguindo. Então, a partir do momento que há uma violação de um direito individual, talvez a via mais correta para que ele tenha uma resposta mais efetiva seja a via judicial. Nos casos em que há um descumprimento geral, um problema estrutural no SIC, comunicar ao Tribunal de Contas, que daí nós podemos fazer a investigação, fiscalizar, orientar e verificar uma forma de melhorar esse serviço junto ao município. Perfeito. Fica esse registro de que a regra geral é a publicidade. A informação pública, como regra, deve ser disponibilizada ao cidadão sem que haja qualquer necessidade de explicar a razão pelo qual ele está pedindo. Mas há exceções, como tu mencionaste, Francine, de algum tipo de informação que o gestor não pode oferecer, porque ela está de fato protegida. Que tipo de informação, que tipo de exceção seriam essas? Bom, são os casos em que houve uma declaração de sigilo sobre a informação. Às vezes são informações sensíveis que podem colocar em risco, né, alguma questão, por exemplo, a nível nacional, a gente fala das questões de segurança nacional, então as informações acabam tendo que ficar classificadas para não colocar em risco a soberania nacional. No caso da proteção dos dados pessoais, né, então existe também um cuidado, especialmente nas informações relacionadas à saúde, é um bom exemplo, né, prontuários médicos ou atestados médicos, às vezes é isso, assim, tem um servidor que está de licença saúde, e então uma pessoa vem e solicita acesso ao prontuário médico ou ao atestado, esses são dados pessoais, né, então não estão abarcados pela Lei de Acesso à Informação. De fato, a regra é a publicidade das informações. Dentro de um universo, nós temos possivelmente a maioria das informações, mais de 90% das informações possivelmente são públicas e de interesse coletivo e geral, e deveriam inclusive já estar de acesso direto, né, ativo ali na transparência do site. Mas não estando, essas seriam as informações que poderiam ser buscadas pelo cidadão através de um pedido, né, aquelas que são públicas de interesse geral e coletivo e que não violem aí o direito pessoal de algum outro cidadão que tenha alguma relação com a administração pública e que não estejam classificadas como sigilosas por alguma questão prevista em lei e declarada de maneira anterior, né, a esse pedido de acesso à informação. Muito bem, muito bem. Eu vou passar agora a fazer uma série de perguntas sobre o mais recente estudo do Tribunal de Contas na área da transparência. É um dos estudos que tu foste uma das coordenadoras nessa área de transparência da vacinação contra a Covid no Rio Grande do Sul. Mas antes de nós começarmos essa parte, Francine, eu vou mostrar aqui para ti uma frase de atitude que a gente sempre mostra para os nossos convidados, selecionamos uma frase para ver o que os convidados acham da frase selecionada. E a frase que eu escolhi é de Aristóteles, ele diz: nós somos o que fazemos repetidamente. Por isso a excelência é um hábito, não uma atitude. O que essa frase te sugere? Então, trazendo um pouco para
trazendo um pouco para a questão que nós estamos conversando de gestão pública, né? Eu acho que o próprio exemplo dessa lei, da Lei de Acesso à Informação estar aí há 10 anos e vindo e vem sendo cumprida, vem sendo aprimorada, seria um exemplo dessa frase. A ideia, na verdade, é que tu melhore uma determinada ação e que ela passe a ser um hábito. A partir do momento que a transparência passa a ser um hábito na administração pública, ela tem mais chance de chegar no nível de excelência, que é o que foi trazido ali na frase, né? Eu acredito que isso a gente está podendo ver bem dentro da nossa temática aqui. Ao longo dos anos, né, o aprimoramento das informações, da publicidade, tem feito com que a própria aceitabilidade da transparência entre os gestores traga esse benefício também, porque o gestor passa a se beneficiar do fato de estar com as informações organizadas, de ter um repositório oficial onde elas estão sendo colocadas e de consultá-las, inclusive, no mesmo local onde o cidadão consulta. Então, isso vai trazendo, né, uma transparência cada vez melhor, e para a gestão pública isso auxilia, porque a transparência está muito ligada com a auto-organização dos municípios, do estado, da federação. Para que tu possas dar transparência para as informações, tu precisa que elas estejam organizadas. Senão tu tens uma dificuldade e não consegue dar transparência. E isso, enfim, acaba sendo aí um auxílio também para o próprio município, que quando precisa acessar e estudar essas informações para fins de planejamento, também tem elas ali, né? Muito bem, muito bem. Vamos passar então para esse assunto que me pareceu tão importante, Francine, que é esse estudo recente do Tribunal sobre a transparência da vacinação contra a Covid no Rio Grande do Sul. Podia nos situar primeiro como é que foi o escopo geral desse estudo, para depois nós vermos como é que foi o desempenho, quais são os resultados que vocês encontraram, para que o nosso telespectador possa entender todo o processo, né, que foi deflagrado pela área técnica do Tribunal de Contas. Bom, a avaliação da transparência a respeito da vacinação contra a Covid tinha como objetivo incentivar que os municípios passassem a divulgar esse conjunto de informações relacionadas à vacinação contra a Covid. Então, nós fizemos um checklist, né, de informações que precisariam estar divulgadas nos sites dos municípios e que tem toda a relação com toda a campanha da vacinação contra a Covid que está acontecendo em todo o país e em todo o mundo. Então, o escopo foi esse, né? Nós verificarmos como que está sendo divulgada esse tipo de informação, se estava sendo organizada nos sites, né? E a partir daí, nós passamos a ter uma metodologia de incentivo, de orientação, para que a gente pudesse impulsionar uma mudança em massa dentro do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de uma ação do Tribunal de Contas. Sim, feito esse projeto, os municípios receberam algum tipo de orientação sobre aquilo que eles deveriam colocar nos seus sites, e aí o tribunal fez uma averiguação, uma primeira avaliação desse índice de transparência? Isso, exatamente. A ideia, na verdade, veio inspirada, e isso é importante também de registrar, foi feito um trabalho bem similar no Tribunal de Contas do Paraná, e houve outras ações a nível nacional que ocorreram no mesmo sentido, de buscar transparência. Não é porque estamos em meio a uma pandemia que nós temos que deixar de lado isso. Pelo contrário, talvez seja um momento onde nós temos que estimular mais ainda a transparência, né, já que estamos aí, já que estivemos, né, durante todo esse período aí, durante um momento de emergência e excepcional. Como que se deu esse trabalho? Inicialmente, nós encaminhamos um manual para todos os municípios, nós comunicamos todos os prefeitos e os controladores internos, entregamos esse manual orientativo com todos os critérios que seriam avaliados, com o intuito de que eles já se apropriassem desse conteúdo e já pudessem ir fazendo os aprimoramentos necessários nos sites. Passado aí um período de 3 semanas, nós passamos a avaliar, através de um grupo composto por técnicos do tribunal, esses critérios que nós já havíamos previamente fornecido para os gestores. E então nós passamos a olhar site a site, exatamente como um cidadão faria. E foram analisados aí 497 sites dos municípios gaúchos, né, no caso as prefeituras, e esses critérios então iam se colocando, se estavam sendo atendidos ou não. Depois desse resultado preliminar, nós encaminhamos para os municípios para que eles tomassem conhecimento de como estava o seu desempenho individual. E daí foi permitido que eles tivessem mais um espaço de tempo, e daí sim com uma informação mais concreta daquilo que foi avaliado dentro do site do seu município,
o município pôde pegar esse manual, associar a avaliação e buscar os aprimoramentos necessários para que houvesse uma melhora aí na divulgação de informações relacionadas à vacinação contra a Covid. E daí, num último momento, nós aguardamos os municípios nos comunicarem daqueles casos em que eles fizeram os ajustes ou, eventualmente, que nós não tivéssemos localizado a informação. E, a partir desses pedidos de revisão, nós fizemos aí uma segunda rodada para ver como é que estava esse desempenho dos municípios. Sim, nessa primeira avaliação que vocês realizaram, a primeira grande mapeamento, digamos, dos sites a respeito da vacinação, da transparência da vacinação, o desempenho dos municípios ficou muito aquém do desejado ou não? E depois houve algum tipo de evolução, depois que vocês comunicaram, enfim, aconteceu algum tipo de reação positiva dos municípios, no sentido de colocar lá no seu site de transparência essas informações que vocês solicitavam? Assim, o que acontece? A gente criou uma escala até para conseguir assim, situar o cidadão e também o próprio município do contexto em que ele estava inserido. Então, a gente fez uma escala de pontuação, de 0 a 10. E nessa primeira rodada que nós fizemos, a média dos municípios gaúchos ficou em 3,4 dentro de uma escala de 10. Então, realmente ficou bastante abaixo do que se esperava, especialmente pelo fato de nós termos adiantado, né, os critérios e passado essas orientações. Nós também deixamos à disposição dos gestores um canal de comunicação direta, especificamente para essa finalidade, de orientação, de auxiliar a construção dos sites, né? Então, a gente ficou à disposição todo esse período para orientar os municípios a melhorarem, né, quando tivessem dúvida. Então, essa nossa primeira avaliação foi bem abaixo do que se esperava, né? A média ficou 3,4, como eu havia falado. E a partir do momento que nós disponibilizamos individualmente os desempenhos e passamos a conceder esse prazo adicional para as correções, nós vimos uma melhora bastante grande, uma procura bem significativa por parte dos municípios ao tribunal, né? Pedindo orientações, consultando o material de orientação também. E se percebeu uma melhora bastante significativa. A partir da segunda rodada, nós conseguimos aí elevar essa média para 7,2. Então, realmente foi um crescimento bastante grande. E o que é importante trazer aqui? O período que nós concedemos para os municípios foi um prazo comum para todos eles, de 3 semanas. Então, nós tivemos um ganho de transparência, um benefício para a sociedade, um benefício qualitativo para a sociedade em 3 semanas. Onde houve um aumento significativo da divulgação de informações e, principalmente, um aumento na organização dessas informações. Hoje, a gente pode dizer que 93% dos municípios gaúchos criaram uma seção específica destinada à colocação de informações sobre a vacinação Covid-19. Esse dado, antes, ele era infinitamente inferior, se não me engano, era em torno de 30%. Então, era, assim, muito poucos municípios tinham, na verdade, uma seção destinada especificamente para vacinação. Já existia, na maioria deles, a seção Covid, em razão da pandemia que já tinha iniciado em março de 2020. Mas para a vacinação, que foi um tema novo, né, iniciado nesse ano de 2021, não havia esse espaço específico, não havia essa divulgação de informações destacada para esse tema. Então, a partir dessa ação, nós já conseguimos organizar essas informações em um único lugar, e esse índice, né, nos mostra aí uma melhora absurda nesse aspecto, já de organização. E os demais itens também, todos tiveram um aumento significativo de adesão por parte dos municípios e houve então uma elevação do nível de transparência a nível municipal no que diz respeito às informações da vacinação contra a Covid. Me parece que os dados parecem bastante impressionantes, porque uma média de 3,4 saltar para 7,2, isso é mais do que o dobro, né? E o espaço, como tu falaste, tão curto de 3 semanas, significa de fato um ganho extraordinário num tempo muito pequeno, né? Isso permite, por exemplo, Francine, que os próprios gestores eles tenham um contato maior, por exemplo, com a população diante de, digamos, dúvida a respeito da vacina, né? A gente está vendo, por exemplo, no mundo inteiro, os Estados Unidos está enfrentando agora um problema gravíssimo, né? Porque há uma resistência às vacinas lá bastante grande. De repente, tem pessoas que não querem se vacinar porque não tem informação, né? Se houver informação, talvez elas possam mudar de postura. E também, por exemplo, para denúncias. É possível nesses sites um cidadão descobriu que alguém foi beneficiado e furou a fila da vacina. Dá para fazer lá a denúncia no site?
Isso, esses foram 2 itens que nós verificamos, né, e que de fato faz todo sentido existirem. A questão da segurança, a eficácia, os benefícios das vacinas, foi um dos itens que nós analisamos e incentivamos porque, inclusive, é uma informação fácil de conseguir, através da bula das vacinas, né? Então, a Anvisa disponibiliza, os próprios fabricantes das vacinas também disponibilizam em seus sites essa informação, mas é importante que os municípios peguem nesses locais e divulguem no seu site, né, especificamente essas informações para poder orientar a população e incentivar uma maior adesão à campanha. A partir do momento que a população tem acesso a esse tipo de informação, aos benefícios, a questão também da eficácia das vacinas, isso ajuda a ter uma maior adesão à vacinação. Então, esse foi um dos pontos onde também houve um crescimento bem grande em termos de percentuais de atendimento. E a questão também do canal de denúncia que tu trouxe, Rolim, também foi bem importante esse assunto. Na verdade, a ouvidoria, de maneira geral, do município, ela recebe as denúncias de todas as áreas do município. E a partir da lei de ouvidorias, tem se cobrado muito dos municípios que estruturem essa questão da ouvidoria, né, de poder receber reclamações, sugestões, elogios, e ser um canal oficial por meio do qual o cidadão pode encaminhar essas comunicações de irregularidade, como tu falou, né? Descobrir aí que tem uma pessoa que furou a fila ou que tem uma situação irregular relacionada à vacinação, onde que eu posso denunciar. Então, nós também incentivamos, através do material orientativo e de um item específico, que esse canal estivesse relacionado às informações da vacinação Covid, também comunicando ali a questão da ouvidoria do SUS, também como uma forma de comunicação de irregularidades, e assim fica organizado, né, para o cidadão que quer entrar no site e procurar como denunciar isso, fica bem de fácil acesso também. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo terminou, ficamos por aqui. O nosso programa foi mais uma Atitude TCA Entrevista. Nos vemos na próxima semana. Obrigado.